Ainda me arrepio ao lembrar daquela noite. Eu estava dirigindo pela estrada rural do Colorado, voltando de uma visita à minha irmã. O rádio já não pegava a quilômetros e a neve começava a cair com mais intensidade. Eram quase 23 horas quando percebi que a situação estava ficando crítica. Os flocos de neve eram tão densos que mal conseguia enxergar alguns metros à frente. Foi quando aconteceu. Senti o carro derrapando e, por mais que tentasse controlar, acabei atolando na neve. Tentei dar ré, acelerar devagar, mas nada adiantava. As rodas giravam sem sair do lugar. Peguei meu celular imediatamente, mas, como já temia, não havia sinal. Estava sozinho, no meio do nada, cercado apenas pela escuridão e pelo silêncio ensurdecedor da neve caindo. Lembrei do que sempre diziam sobre situações assim: permanecer no carro. Tinha um cobertor no banco de trás e comida suficiente para passar a noite. É só esperar até amanhecer, pensei, tentando me acalmar. Mas algo dentro de mim já sabia que aquela seria uma das piores noites da minha vida. Por volta da 1h da manhã, notei algo estranho. No início, pensei que fosse apenas minha mente pregando peças. Mas quando iluminei a neve com a lanterna do celular, meu sangue gelou. Havia pegadas recentes circulando o carro, pegadas humanas. Alguém tinha estado ali há poucos minutos, andando ao redor do meu veículo. O pânico começou a tomar conta. Não havia outros carros por perto, nenhuma casa ou construção visível. De onde teriam vindo aquelas pegadas? Para onde levavam? Tranquei todas as portas novamente, conferindo 2, 3 vezes. O silêncio agora parecia ainda mais opressivo, como se estivesse me sufocando. A cada meia hora, eu reunia coragem para iluminar novamente a área ao redor do carro. E a cada vez havia mais pegadas. Elas formavam um padrão circular, como se alguém estivesse me estudando, procurando uma forma de entrar. Mas o mais perturbador era que elas pareciam vir do nada e desaparecer no nada. Não havia um caminho, de ida ou volta. Era como se quem as fizesse simplesmente surgisse e desaparecesse na escuridão. As horas se arrastavam. Eu alternava entre estados de alerta máximo e momentos de exaustão absoluta, mas não me permiti dormir. A cada ruído, o vento batendo no carro, a neve se acumulando no teto, eu saltava, esperando ver um rosto me observando pela janela. Quando os primeiros raios de sol finalmente começaram a aparecer, consegui um fraco sinal de celular e liguei para o socorro. A equipe de resgate chegou em cerca de 1 hora. Enquanto me ajudavam a sair do carro, notei que eles olhavam curiosamente para a neve ao redor. "Teve mais alguém aqui com você?" perguntou um dos socorristas. As pegadas ainda estavam lá, perfeitamente visíveis à luz do dia. Nunca descobri quem fez aquelas pegadas ou por que estava circulando meu carro durante a madrugada. Às vezes, acordo no meio da noite pensando ter ouvido passos na neve, mesmo morando agora em uma cidade onde raramente neva. Sempre que preciso dirigir à noite, evito estradas rurais. E quando a neve começa a cair, não consigo evitar olhar pela janela, procurando por pegadas que aparecem do nada e somem no vazio da escuridão. Era para ser apenas uma caminhada em família nas montanhas. Eu, minha esposa e nossos 2 filhos adolescentes fazíamos aquela trilha todo inverno. Conhecíamos o caminho como a palma de nossas mãos. Mas naquele dia, algo estava diferente. O céu amanheceu com um tom estranho, um cinza pesado que parecia nos observar de cima. "Talvez devêssemos voltar", disse minha esposa, sempre mais prudente que eu. Mas eu insisti. Afinal, éramos experientes. Tínhamos todo o equipamento necessário e a previsão do tempo não indicava nada além de uma neve leve. Que tolo eu fui! A nevasca nos pegou no ponto mais alto da trilha. Começou como pequenos flocos esparsos, mas em questões de minutos transformou-se em uma cortina branca impenetrável.
a visibilidade caiu para menos de 1 metro. O vento uivava em nossos ouvidos e a temperatura despencou drasticamente. Foi quando percebi que não conseguia mais identificar os marcadores da trilha. Meus filhos começaram a mostrar sinais de hipotermia e o pânico ameaçava tomar conta. Foi minha esposa quem avistou a caverna. Uma abertura escura na parede da montanha, como uma boca aberta nos chamando. Não tínhamos escolha. Era aquilo ou congelar até a morte. A caverna não era muito profunda, talvez uns 10 metros, mas nos protegia do vento cortante. Usando nossas lanternas, improvisamos um pequeno acampamento. Tínhamos água, alguns lanches e cobertores térmicos. Vamos ficar bem, repeti várias vezes, mais para me convencer do que para tranquilizar minha família. Foi quando começamos a ouvir. No início parecia apenas o vento, aquele assobio característico das montanhas. Mas havia algo mais. Algo que fazia meus pelos se arrepiarem e meu estômago revirar. Era como se o vento carregasse vozes, gritos distantes que pareciam chamar nossos nomes. Pai, sussurrou minha filha mais nova. Tem alguém lá fora? Apontei a lanterna para a entrada da caverna. Por um momento, juraria ter visto uma figura passar, uma sombra mais escura que a escuridão da nevasca. Mas não podia ser. Estávamos sozinhos naquela parte da montanha. As horas se arrastavam. A cada novo som, a cada sombra que parecia dançar na entrada da caverna, nos aproximávamos mais uns dos outros. Os gritos no vento ficavam cada vez mais nítidos. Às vezes pareciam risadas, outras vezes lamentos. Em determinado momento, todos nós ouvimos claramente alguém ou algo chamando venham para fora. Ninguém dormiu. Ficamos ali abraçados, contando os minutos até o amanhecer. As sombras continuavam passando pela entrada, cada vez mais definidas, cada vez mais próximas. O vento parecia ter desenvolvido uma consciência própria, brincando com nossos medos mais profundos. Quando o resgate nos encontrou, na manhã seguinte, o guarda florestal explicou sobre a acústica peculiar daquela área da montanha. O vento passa por fendas nas rochas, disse ele, criando sons que parecem vozes humanas. Sobre as sombras, ele sugeriu que eram galhos de árvores movidos pelo vento. Mas até hoje, anos depois daquela noite, não consigo aceitar essas explicações. Porque naquela caverna, enquanto esperávamos o amanhecer, vi algo que nunca contei nem mesmo à minha família. Na hora mais escura da noite, quando apontei a lanterna para fora uma última vez, não eram apenas sombras que vi. Era um rosto, pálido como a neve, sorrindo para mim da escuridão. E tenho certeza que não era um reflexo ou minha imaginação, porque aquele rosto era idêntico ao meu. Faço snowboard há mais de 10 anos, mas nada me preparou para aquela tarde. Eu estava com o meu grupo habitual na montanha. Eram 5 horas de diversão garantida antes do pôr do sol. O céu estava limpo quando começamos, perfeito para a prática. Mas na montanha, como dizem os mais experientes, o tempo é traiçoeiro. A nevasca chegou como um monstro faminto. Em minutos, o céu claro transformou-se em uma parede branca. Perdi meus amigos de vista quase instantaneamente. Seus casacos coloridos sumiram na cortina de neve como se nunca tivessem existido. Tentei usar o celular, mas o frio já tinha drenado a bateria. Estava sozinho. O vento cortava meu rosto como navalhas de gelo. Meus dedos, mesmo dentro das luvas térmicas, começavam a perder a sensibilidade. Foi quando avistei a pequena construção de madeira, meio escondida entre as árvores cobertas de neve. Não me lembrava de ter visto aquele abrigo antes, mas, naquele momento, era minha única chance de sobrevivência. A porta rangeu quando a empurrei, um som agudo que pareceu ecoar pela montanha inteira. O interior estava escuro,
Mas ainda assim era um alívio estar protegido do vento. Quando meus olhos se adaptaram à penumbra, comecei a notar detalhes estranhos. O lugar parecia abandonado. Havia poeira por todo lado, teias de aranha nos cantos, marcas de infiltração nas paredes. Mas algo não fazia sentido. Sobre uma mesa velha havia restos de comida ainda frescos. Migalhas de pão, uma lata de atum pela metade, uma garrafa de água com gotas de condensação. No canto, um saco de... Dormir estava desarrumado e, quando toquei nele, ainda estava quente. Alguém tinha estado ali minutos antes. Mas onde estava essa pessoa agora? Por que sairia no meio de uma nevasca dessas? Foi então que comecei a ouvir. Passos na neve, circulando o abrigo. Eram lentos, metódicos, como se quem quer que estivesse lá fora estivesse procurando algo ou alguém. Os passos paravam ocasionalmente em frente às janelas, mas a neve era tão densa que não dava para ver nada do lado de fora. As horas se arrastavam. A cada novo circuito de passos, meu coração acelerava. Tentei me convencer de que era apenas o vento, mas vento não faz sons tão precisos, tão intencionais. Em determinado momento, ouvi algo arranhar a parede externa. Depois, um som suave na porta, como se alguém estivesse testando a maçaneta. Passei a noite toda acordado, sentado no canto mais distante da porta, abraçado ao meu snowboard, como se fosse um escudo. Os sons continuaram até o amanhecer. Passos, arranhões, aquela presença constante, circulando o abrigo como um predador paciente. Quando a equipe de resgate me encontrou na manhã seguinte, fiz questão de mostrar a eles os sinais de que alguém estivera ali recentemente. A comida, o saco de dormir. Foi quando um dos socorristas franziu a testa e disse algo que ainda me gelava o sangue. Que abrigo você está falando? O único abrigo desta área foi demolido há 5 anos, depois de um incêndio. Insisti para que me seguissem até o local. Mas quando chegamos lá, encontramos apenas uma clareira vazia, com restos carbonizados de madeira cobertos por anos de neve. Não havia mesa, não havia comida, não havia saco de dormir, apenas cinzas antigas e minha certeza inabalável do que tinha vivido. Ainda pratico snowboard, mas nunca mais voltei àquela parte da montanha. Dirijo há anos naquela estrada e conheço cada curva, cada posto de gasolina, cada parada possível. Mas naquela noite, a nevasca transformou o familiar em algo completamente diferente. O mundo conhecido tinha desaparecido sob um manto branco e hostil. Meu carro estava quase sem combustível, uma irresponsabilidade da qual me arrependo amargamente. Quando avistei a placa antiga do posto através da cortina de neve, senti um alívio momentâneo. Esse alívio durou apenas até eu me aproximar e perceber que era o posto abandonado. Aquele que todos na região evitavam desde o assalto violento que aconteceu ali 3 anos atrás. Mas eu não tinha escolha. A próxima cidade estava a 40 quilômetros e meu marcador de combustível já piscava em vermelho. A nevasca só piorava e um apagão tinha deixado toda a região às escuras. Estacionei próximo às bombas de gasolina, decidida a esperar a tempestade passar ou alguma alma bondosa aparecer. O posto era apenas uma silhueta escura contra a neve que caía. As bombas de gasolina pareciam sentinelas silenciosas, suas formas distorcidas pela escuridão e pelo vento. Liguei o rádio para tentar me distrair, mas só encontrei estática, um ruído branco que apenas aumentava a sensação de isolamento. Foi quando vi a primeira sombra. De início, pensei que fosse apenas um efeito da neve rodopiando no vento. Mas havia algo diferente. Um movimento muito preciso, muito consciente. Uma figura escura que parecia deslizar entre as bombas de gasolina.
Pisquei várias vezes, tentando limpar minha visão. A figura continuava lá, mas cada vez que eu a avistava, estava mais próxima do meu carro. O estranho era que, apesar da neve espessa que caía, não havia pegadas sendo deixadas para trás. Era como se aquela coisa flutuasse sobre a superfície branca. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo acima do uivo do vento. Tranquei as portas novamente, conferindo cada uma delas 2, 3 vezes. A figura agora estava a apenas 2 bombas de distância. Quando a vi novamente, estava a apenas uma bomba de distância. O pânico tomou conta. Tentei ligar o carro, mas o motor apenas tossiu. O frio tinha afetado a bateria. A figura agora estava ao lado do meu carro. Através do vidro embaçado, pude ver que tinha forma humana. Mas havia algo profundamente errado em suas proporções, na maneira como se movia. Foi quando as luzes de um caminhão de neve cortaram a escuridão. O farol varreu o posto abandonado por um breve momento, e a figura simplesmente não estava mais lá. Desapareceu como se nunca tivesse existido. O caminhoneiro parou para me ajudar, me fornecendo combustível suficiente para chegar à próxima cidade. Enquanto ele abastecia meu carro, contou-me mais sobre o assalto que tinha acontecido ali. O bandido nunca foi encontrado, disse ele. Alguns dizem que morreu congelado naquela mesma noite, tentando fugir na neve. Outros dizem que ainda está por aí. Hoje, sempre que passo por aquele posto, mesmo durante o dia, mantenho os olhos fixos na estrada. Mas pela visão periférica, às vezes tenho a impressão de ver algo se movendo entre as bombas. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.